A minha trajetória dentro das religiões de matriz africana teve início lá no ano de 1986, quando eu tinha completado 18 anos. Eu estava no momento passando por um problema de saúde, quando fui até o cemitério Cruz das Almas fazer uma promessa lá no túmulo dos irmãos Canozes e acabei encontrando um conhecido meu que tinha estudado comigo. Ele frequentava um centro de umbanda lá em São Joaquim, do falecido pai Adalberto Amaro Duarte, mais conhecido como Adalberto do Ogum Beira-Mar, e me levou até lá. Lá eu fui atendido por uma entidade espiritual que tinha sido padre na sua encarnação aqui na Terra, o padre Juca Rosa, o qual me deu um remédio de ervas em uma garrafa e mandou que eu tomasse. Após ter tomado esse remédio durante o prazo de 30 dias, fiquei totalmente curado do problema que eu tinha de saúde. Retornando lá para agradecer, o padre Juca Rosa me disse que eu tinha mediunidade e tinha que entrar para uma casa religiosa para desenvolver essa mediunidade. Então comecei a frequentar o terreiro do pai Adalberto lá em São Joaquim, aqui na Serra Catarinense, onde após 7 anos me tornei dirigente espiritual de Umbanda e comecei a minha caminhada espiritual aqui em Lages. Já no Candomblé, foi alguns anos depois de ter terminado minha caminhada na Umbanda, comecei a ir a Porto Alegre, na casa da Mameto Ivonete de Quissimbi, mãe Ivonete de Oxum, onde frequentei por 8 anos até ser consagrado Babalorixá no Candomblé da Raiz de Angola. A discriminação religiosa teve início, há muitos anos atrás, no tempo da Santa Inquisição, onde os religiosos influenciados pelo catolicismo acabavam julgando e queimando vivo pessoas muitas vezes inocentes, acusados de heresia, ou seja, de terem ligações com bruxas, com demônios. Então lá atrás começou a discriminação religiosa. E isso foi sendo pregado ano a ano, século a século, e acabou-se hoje em dia tendo o preconceito de que quem segue as religiões de matriz africana tem alguma ligação com satanismo ou com espíritos ligados ao demônio. E na realidade não são isso. Por exemplo, no Candomblé nós cultuamos os orixás, que na realidade não são espíritos, mas são elementais da natureza, ou seja, orixás ligados ao rio, orixás ligados ao pântano, às matas, da onde saem as raízes para fazer remédios de ervas, das pedreiras, onde tem o orixá Xangô, que é responsável pela justiça, e assim sucessivamente. Então, quem conhece uma casa de candomblé, quem vem a uma celebração de candomblé, sai com a sua mentalidade totalmente diferenciada daquilo que se é pregado no meio social. Então, eu gostaria de convidar a todos que, antes de falarem ou de terem seus preconceitos, que venham conhecer para daí realmente saber do que estão falando. Os fundamentos dentro da raiz de Angola, ou seja, do candomblé, das religiões de matriz africana, elas são passadas somente para quem tem acesso, ou seja, entra para dentro do culto, que começa a trilhar o caminho do sacerdócio dentro das religiões de matriz africana. Então ela não tem apostilas, ela não tem livros e é passada de forma oral, através de doutrinas, de reuniões fechadas dentro do barracão, ou seja, dentro do terreiro onde é cultuado o candomblé. Como é que se faz hoje para entrar para dentro de uma religião de matriz africana? Se passa pelo primeiro fundamento, onde a gente chama de amaci, que é lavado a cabeça do simpatizante com ervas, e aí é tipo de uma validação, ou seja, a aceitação daquele filho para dentro das religiões de matriz africana. A segunda obrigação, que a gente chama de bori, que significa fazer nascer o orixá na cabeça do filho. Daí a terceira obrigação, que seria a raspagem da cabeça, onde a pessoa fica recolhida dentro do roncó, que é o quarto de santo, por 7 dias. E depois de 7 anos da raspagem, é que ele realmente vai se tornar um babalorixá, ou seja, um zelador de santo no candomblé de Angola.
A diferenciação da Umbanda para o Candomblé é que na Umbanda os simpatizantes da religião se consultam através de baralho, ou seja, de cartas, e com incorporações de guias que trabalham no ritual de Umbanda. Já no Candomblé, os simpatizantes, eles fazem suas consultas através dos búzios. Não existe a incorporação, como eu falei anteriormente, porque não trabalhamos dentro do Candomblé com espíritos, e sim com elementais e forças da natureza. Então a pessoa faz as suas perguntas, o orixá responde através da caída dos búzios. E o que é búzio? Búzios são conchas que são preparadas, ou seja, vão para as obrigações junto com o seu babalaô, para que possam estar preparadas, ou seja, imantadas, energizadas com as forças, com os elementais da natureza, para que possam representar os orixás nas respostas que os consulentes vêm buscar sobre o seu futuro. O Exu de Umbanda, como eu falei, são espíritos que viveram na Terra e representam a humanidade, ou seja, possuem os mesmos vícios do ser humano. Fuma, bebe, dança com as mulheres, ajuda o ser humano naqueles a suprir as suas necessidades que vieram buscar dentro de um terreiro de Umbanda. Ou seja, no lado sentimental, no lado profissional, no lado financeiro, eles fazem os seus axés dentro da Umbanda para que a pessoa tenha sucesso naquilo que venha buscar na sua vida. Já o Exu de Candomblé, ele não é considerado um espírito, ele é considerado um orixá. Portanto, o que é Exu de Umbanda para nós, candomblecistas, nós chamamos de catiços, ou seja, escravos do orixá. Eles trabalham, mas na licença do orixá do Candomblé. Enquanto que o Exu orixá, ele faz parte do panteão dos 16 orixás. Então esse Exu de Candomblé também vem ser cultuado como orixá e tem o seu catiço, ou seja, o seu Exu de Umbanda como seu escravo. Então essa é a diferenciação do Exu do Candomblé para o Exu da Umbanda. Muitas pessoas desinformadas, incitadas por pensamentos negativos de outros segmentos religiosos, ligam a figura de Exu à figura do demônio, e não tem nada a ver. O Exu de Umbanda, ele foi ser humano como nós. Zé Pilintra, por exemplo, foi um escravo que veio para o Brasil, foi trabalhar numa lavoura de café e acabou o quê? Não gostando do trabalho, era capoeirista, acabou matando seu dono, roubando o seu terno, morando no Morro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, onde o seu dia a dia o que era? Jogar baralho para ganhar dinheiro durante o dia e à noite gastar com a mulherada no cabaré. Então, não tem nada a ver o Exu de Quimbanda ou de Umbanda com os demônios, e muito menos o Exu de Candomblé, que é considerado um orixá como Xangô, como Oxalá, como Oxum, como Iemanjá, como os demais orixás do panteão africano. O Candomblé no Brasil começou com a diáspora dos negros advindos da África escravizados, ou seja, quando eles escravos vieram no porão dos navios negreiros para o Brasil para trabalharem nas lavouras de café, de cacau e assim sucessivamente. Então eles trouxeram junto com eles da África as religiões africanas, e para eles poderem cultuar aqui surgiu o sincretismo. O que é o sincretismo? É a utilização das imagens dos santos católicos para poderem representar os santos africanos sem serem perseguidos. Então, exemplificando isso, Nosso Senhor Jesus Cristo é Oxalá, Nossa Senhora dos Navegantes Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição Oxum, São Cosme e Damião os Herês, São Jerônimo o Xangô e São Sebastião Oxóssi. Daí depois tivemos as imagens dos caboclos, que eram nativos aqui do Brasil, os índios no caso, né, os boiadeiros, e também a presença dos pretos velhos, que eram os próprios escravos que depois de desencarnarem ou morrerem, vinham nos espíritos
dos pais de santos e dos médios de terreiro para deixarem os seus recados, para deixarem as suas doutrinas. As religiões de matriz africana, além do cunho religioso, também possuem a parte gastronômica, sendo que a culinária sagrada, como a acarajé, o vatapá, o caruru, são comidas típicas da Bahia, vendidas pelas baianas do Taboleiro em Salvador. A parte cultural, temos as danças com ritmos afros, com o toque dos atabaques, com as cantigas entoadas nas línguas Kibundo e Kikongo, da Angola, na África. Os tambores é um meio de comunicação entre nós aqui humanos e o orixá, como se fosse hoje um e-mail, um WhatsApp, ou seja, uma mensagem levada daqui dos ser humano até os orixás. Então, por isso que se toca o tambor e se reza em africano, para que os orixás compreendam qual a mensagem que está sendo enviada para eles através do toque e através da reza. Exu Amojibá, Exu Olebara, Exu Patacori, Ogum Roxi Mucumbê, Ogunhê Patacori, Oni de Beijada, Oni Odô Ciaba, salve manhã manjá, o que bambu bambocrim, o que odé, o que otim, o que oxós, ora iê, donha vi tamanho oxum, ora iê, epa rei de ançanha adoiá, salu bananã, abau atotô abaluaê, abau chapanã. Hoje eu vejo as religiões de matriz africana com uma certa tristeza. Mas por que isso? Porque no tempo dos ancestrais, quem cultuava as religiões de matriz africana era perseguido. Por que perseguido? Porque segmentos religiosos explicavam ou colocavam na cabeça dos seus seguidores que quem tivesse contato com esse tipo de religião estaria incentivando as religiões ligadas ao satanismo, e isso não é a realidade. Mas além disso, muitas pessoas querem, hoje em dia, porque a religião virou uma certa espécie de status, de poder, quererem chegar aos cargos de dirigentes espirituais e de babalorixás, mas sem passar pelos fundamentos, sem passar pela ritualística que realmente precisa para se chegar a ser um dirigente espiritual de Umbanda ou um babalorixá. E muitos, despreparados, estão fazendo da nossa religião uma fonte de comércio, extorquindo o dinheiro das pessoas indevidamente e denegrindo a imagem da religião. Então, portanto, a grande parte da contribuição da discriminação religiosa que ainda vivemos é devido a esses pseudos pais de santo que saem fazendo coisa em nome da religião sem a mínima preparação. A religião de matriz africana, ela me trouxe de volta o resgate dos valores da família, da importância de pedir bênção ao pai, de respeitar a hierarquia de uma casa, de respeitar o seu irmão como seu semelhante e igual. Me ajuda a evoluir todo dia o entendimento com a espiritualidade, as obrigações com o sagrado, a ver de diferente forma, de ver de maneira mais humana os acontecimentos do mundo. Então hoje, como profissional, como pai, como homem, eu sou outra pessoa, totalmente diferente. Eu sou Marciano Correia, jornalista e articulador comunitário do projeto Que Terreiro é Esse? Esse projeto surgiu através da Associação Cultural Mata Quiterane, um esforço do Gilson e do Adilson, do Grilo e Testa, conhecidíssimo por outros projetos na cidade, e a preocupação deles e nossa era para que as religiões de matriz africana e indígena tivessem uma identidade. E como é que se dá essa identidade? Através do mapeamento e registro dessas casas de religião da cidade. Mas como falar dessas casas de religião da cidade e não fazer um resgate daquelas que já existiram, pessoas conhecidíssimas que fizeram um trabalho maravilhoso nessa área cultural, religiosa e também de assistencialismo. Então o projeto surgiu para dar nome e identidade às casas de religião de matriz africana e indígena da cidade de Lages. Os eventos externos, como o Dia de São Jorge, comemorado no dia 23 de abril, o Dia da Fundação da Umbanda, comemorado no dia 15 de novembro, possuem a finalidade de retirar as religiões de dentro dos terreiros, inserindo as mesmas nos meios da sociedade,
com o foco de desmistificar ideias inseridas na sociedade por segmentos religiosos contrários, de que as religiões afro-brasileiras tenham ligações com o satanismo. No dia 20 de junho de 2020, o prefeito de Lages, Antônio Seron, sancionou a Lei 4.432, que faz com que o dia 15 de novembro faça parte do calendário oficial do município como o Dia Municipal da Umbanda. O projeto de lei foi idealizado pelo babalorixá Márcio do Xangô e apresentado pelo então vereador David Moro e aprovado quase que por unanimidade. No ano de 2020, devido à pandemia, a data passou em branco, mas agora em 2021, com a organização do projeto Que Terreiro é Esse? Do Superior Órgão Internacional de Umbanda e Cultos Afros, SOI, aconteceu uma carreata e uma concentração na Praça Joca Neves, no centro de Lages, com a participação de religiosos e simpatizantes das religiões de matrizes africanas, no município de Lages e região da Serra Catarinense.